Nós vamos ver muitos casos clínicos e vamos tentar entender como você vai inserir isso no contexto da sua prática diária, independente da especialidade que você faça. Mas é isso que pode ser diferente. A referência para o paciente de estomatologia pode ser qualquer um de nós. E por que isso? Bom, baseado naquela pesquisa que nós fizemos na semana passada, e a gente colheu algumas coisas interessantes. O primeiro ponto que a gente precisa reconhecer é que todo o paciente, sem exceção, é um paciente de estomatologia em potencial. Como assim? Bom, as pessoas, elas são absolutamente acostumadas a fazer prevenção das mais diferentes doenças. Fazem prevenção do câncer de mama com exames periódicos, fazem prevenção do câncer de colo de útero, de próstata, de intestino, e há uma série de situações na boca, não só o câncer de boca, mas tantas outras lesões, que a gente pode fazer a prevenção para os pacientes também. Além disso, qualquer indivíduo, a qualquer momento, pode desenvolver alguma alteração nas suas mucosas. Às vezes, essas alterações são induzidas, inclusive, pelos nossos tratamentos, como pelos brackets ortodônticos, ou pelas próteses que nós acabamos confeccionando para os pacientes, e a gente tem, então, todo um universo para trabalhar esses pacientes. A questão fundamental da gente lembrar também é que muitos dos nossos pacientes estão acostumados a fazer prevenção conosco para cárie e para doença periodontal, para gengivite, periodontite. E a gente não lembra de incluir nesse escopo, de incluir nesse universo, todas as outras situações que nós também podemos trabalhar com o paciente. Então, nesse primeiro momento, nós abrimos uma porta reconhecendo que todo o paciente que a gente está atendendo, ele pode ser um paciente em potencial para diversas condutas de estomatologia que nós vamos discutir ao longo do webinário e que são uma forma de nós trabalharmos seriamente, eticamente, integramente e manter os pacientes em atendimento, em prevenção, para que eles não tenham problemas maiores. Uma outra situação que com frequência a gente percebe, escuta dos colegas, assim, mas eu não gosto de cirurgia, eu não gosto de fazer biópsia, e aí, por isso eu não faço. Mas acontece que a maioria das situações que os pacientes apresentam, elas são de baixa complexidade. Eu trabalho num hospital que recebe muitos pacientes encaminhados de estomatologia que já passaram por um colega, não tem demanda espontânea. E algum tempo atrás nós fizemos uma pesquisa tentando mapear esses pacientes e só 40% dos pacientes que chegavam lá eram pacientes cirúrgicos. Vê bem, pacientes que já haviam sido examinados por um outro colega que identificaram alterações e desses, cada 10 que passaram na porta, apenas 4 tinham necessidade de fazer cirurgia. Então, se você gosta de fazer o procedimento cirúrgico, não tem problema, eles vão aparecer, mas não vai ser, talvez, naquele volume tão grande que você espera. A maioria das situações, elas são de baixa complexidade, portanto, de solução mais simples. Por outro lado, isso tem um grande impacto na solução ou na vida do paciente, no momento que você resolve problemas que podem parecer muito graves, que ele pode estar muito assustado, mas que, com o manejo adequado, eles acabam se resolvendo de uma forma mais simples. Um outro ponto muito legal nessa história é o prestígio profissional. Quando você resolve um problema, assim, que o paciente considera de saúde, né, porque é alguma doença que ele tem na boca, que não é a cárie, a doença periodontal, você é visto com outros olhos. O paciente passa a te tratar com muito mais respeito e isso aumenta o teu prestígio profissional, sem dúvida nenhuma que isso aumenta o teu prestígio profissional, passa a ser mais respeitado. Então, nesse momento, a gente tem duas situações importantes aqui que nós vemos os colegas reclamarem bastante. Ah, tem pouco paciente, os pacientes estão escassos, e a outra questão é a questão da odontologia não ser vista com os olhos que a gente gostaria que ela fosse valorizada. E não adianta a gente ir lá para a mídia social e ficar reclamando dessas situações. Uma situação da gente, uma forma da gente mudar isso é realmente a gente tratar os pacientes com seriedade, de forma íntegra, resolvendo esses problemas que eles vão apresentar, é o que a gente vai discutir isso, e isso repercute no nosso prestígio individual, que acaba repercutindo no prestígio da profissão como um todo. E aí, então, você vai poder incrementar e aumentar
a gama, o rol de procedimentos que você acaba realizando no seu consultório. Você vai fazer mais coisas? Vai fazer mais coisas, é óbvio. E esses procedimentos, bom, a gente disse que esses procedimentos, 40% deles apenas eram cirúrgicos. Então, se você não curte muito cirurgia, você vai ter muito trabalho. E nós vamos discutir quais são essas situações que você vai poder manejar e atender o seu paciente. E também, um benefício tremendo para nós profissionais é que no momento que você amplia um pouco o seu conhecimento, essa nova abordagem, o que você vai aumentar abordando seus pacientes, isso é de implementação imediata. Neste caso, quando você começa a tratar de lesões e alterações que o paciente tem, isso você implementa rapidamente e implementa com baixo custo de implantação. Repetindo aquela pesquisa da semana passada, as principais angústias que nós identificamos que os colegas tinham, algumas delas foram compiladas, algumas delas certamente vocês vão encontrar as respostas de vocês aí. Uma das perguntas era assim, o que mais te angustiava, né? Qual era a dificuldade? O medo de não saber. Alguns outros colegas tinham uma questão muito interessante, assim, que era estabelecer o diagnóstico diferencial das lesões, né? Ter absoluta certeza do diagnóstico. Isso a gente não vai ter nunca, né, pessoal? Absoluta certeza a gente não vai ter. Mas a gente vai ter um método para minimizar o erro. A gente vai ter um método para poder corrigir o erro no menor tempo possível, com diagnóstico e tratamento de lesões autoimunes. Também existem condutas para a gente fazer isso, a gente vai abordar essas situações. E outro colega comentou a questão da biópsia, né? Fazer biópsia não excisional, isso é algo que a gente vem já citando desde o início da apresentação, quer dizer, 40% dos casos, a princípio, vão ser cirúrgicos, o resto você vai ter que ter outras maneiras de manejar esses pacientes e outras formas que você vai usar para conduzir o caso e para tratar os pacientes. Pessoal, então nós precisamos entender o seguinte: existe um universo grande de necessidades dos pacientes e eu quero ajudar vocês a identificar essas necessidades. Ainda dentro desse contexto, existe uma outra situação que a gente precisa ter clara. Eu conversei a respeito dos aspectos preventivos que os pacientes costumam fazer para as outras lesões, mas também a gente precisa lembrar que grande parte das doenças, elas não têm cura. Não tem cura para hipertensão, não tem cura para artrite, para artrose, artrite tem, para artrose não, para reumatismo, não tem cura para excesso de colesterol, não tem cura para diabetes, e esses pacientes ficam em acompanhamento clínico, em acompanhamento médico, porque o fato das lesões não terem cura não quer dizer que não exista tratamento para essas lesões. Existe um viés da nossa profissão de ser dentista, né, que o paciente vem lá com cárie, com doença periodontal, com problema endodôntico, e nós curamos. E aí, muitas vezes a gente não se dá conta que as outras patologias da boca, como, por exemplo, afta, líquen plano, herpes, elas também não têm cura, mas elas têm tratamento. Uma outra situação que a gente também escuta bastante dos colegas é comentar o seguinte: estomatologia ou tratar a patologia, na verdade, sim, a nomenclatura a gente pode usar o que a gente quiser, né? A gente pode chamar de estomatologia, de diagnóstico bucal, de patologia, embora isso seja a parte do laboratório, mas, enfim, eu quero me referir a diagnóstico e tratamento das lesões de boca. Então, quando a gente fala de diagnóstico e tratamento das lesões de boca, às vezes os colegas comentam, estomatologia, o diagnóstico e tratamento, isso não dá dinheiro, isso não compensa fazer. O que não dá dinheiro, o que não compensa fazer, se você está pensando na clínica particular, é você ficar sentado esperando aparecer uma biópsia. Aí sim vai ser difícil você trabalhar, até porque a gente já sabe que é 40% só dos pacientes que vão precisar de biópsia. O lábio desse paciente. Se a gente observar nesse canto aqui, do lado direito, a gente tem uma placa branca aqui, que também aparece aqui do outro lado, outras placas. A gente tem o início do apagamento do vermelhão do lábio, tem alterações castanhas, tem áreas onde o vermelhão, então, está bem mais apagado, bem mais desaparecido. O que vocês vão fazer com esse caso? Bom, a gente pode ter várias condutas diferentes aqui, mas o importante é reconhecer que um lábio que tem quelite actínica, que está castigado pelo sol, um paciente já com um pouco mais de idade, é a realidade da população do Brasil, porque o país
é muito ensolarado. Então, esse é um paciente que a gente não pode remover, por exemplo, essa placa branca aqui e dar alta para ele, porque nós percebemos que todo lábio tem alteração. Todo lábio já sofreu muito com o sol. E aqui, então, é a hora de fazer prevenção, é a hora da gente ensinar para o paciente que ele tem um problema que pode se tornar sério no futuro e explicar para ele que ele está casado conosco. Ele vai precisar de acompanhamento permanente, que ele precisa ter cuidados com o sol e que de tempos em tempos ele precisa ser examinado. E esse exame não é só olhar para o lábio, mas é tocar, é palpar essas áreas aqui, procurar endurecimentos, se possível, e hoje é possível, porque os celulares permitem isso, fotografar o paciente para daqui a algum tempo nós possamos comparar com a imagem e não só com medições das lesões. Então, com esse universo de pacientes que têm alterações no lábio, com um pouco mais de idade já, por causa do tempo de exposição solar, e que essas alterações são potencialmente perigosas, nós temos um universo imenso aqui de trabalho, de o que fazer e de incluir a estomatologia aqui. Então, quando eu dizia lá que a gente não precisa, ou a gente vai aplicar nos pacientes que a gente já tem, claro que a gente vai aplicar nos pacientes que a gente já tem, porque todos nós temos pacientes das diferentes especialidades que têm alterações desse tipo do lábio, e que às vezes a gente não valoriza. E o primeiro ponto importante nessa história é a gente transferir informação para o paciente, a gente ensinar ele e mostrar como é importante ele fazer prevenção, lembrar que ele já faz prevenção para o câncer de próstata, de intestino, se for mulher faz para o câncer de mama, para o câncer de colo de útero. Isso a gente faz colocando um espelho na mão do paciente, para que ele possa enxergar, colocando o refletor, explicando para ele as alterações, mostrando o que está acontecendo no lábio dele, e aí nós vamos determinar a conduta. De uma outra sorte, nós temos um paciente, então, que é um paciente mais jovem que o paciente anterior, e que o lábio dele também apresentava do lado direito uma placa branca, mas do lado esquerdo ele tinha uma área com crosta ulcerada. Mas, assim como no outro caso, que aquela mancha branca podia te deixar nervoso ou angustiado, você tem aqui uma área elevada. E quando você vê uma área elevada, você tem que ficar um pouco mais atento. Aí é obrigatório tocar o paciente, pessoal. A gente precisa desenvolver essa habilidade semiotécnica. Às vezes a gente tem a mania de examinar só com os olhos, né, com o odontoscópio, com a sonda exploradora. Nessa questão das lesões bucais, da gente fazer estomatologia no consultório, a gente tem que botar a mão nas lesões e começar a desenvolver um novo conjunto de habilidades, que é o tato. Isso, com o tempo, vai enriquecer demais a nossa semiotécnica. E, infelizmente, o resultado foi carcinoma espinocelular, porém, bem diferenciado, o que quer dizer que ele é menos agressivo. Nós podemos ter situações um pouco diferentes, né? Veja você agora um outro lábio, de novo com alteração solar aqui, com quelite actínica, e aqui as áreas são avermelhadas, mas você palpa, não tem áreas endurecidas, não tem áreas sangrantes. Qual é a conduta? Você pode optar por biopsiar uma das áreas, e a dúvida, então, nós já vimos que é uma indicação, ou então esse é um dos casos que você pode usar as pomadas cicatrizantes, além de fazer todo aquele processo de orientação do paciente, de exposição solar, enfim, para que ele possa diminuir ou interromper o acúmulo da alteração que o sol é capaz de induzir aqui. Por que se chama de leucoplasia aqui? Porque ela é idiopática, não existe uma causa evidente para o aparecimento dessa placa branca. Como nós costumamos fazer esse esquema de retorno para o paciente? Nós costumamos marcar o primeiro retorno 30 dias, depois que nós vimos a lesão pela primeira vez, um tempo bem curto, e depois desse retorno de 30 dias, nós vamos determinar, junto com os demais fatores de risco que o paciente tem, se ele vai continuar vindo a cada 30 dias, ou se a gente pode passar isso para 3 meses, ou até talvez 2, ou para 6 meses, mas é importante que ele entenda que a lesão não pode ser abandonada ao próprio curso. Optamos por tratar já, em vez de biopsiar imediatamente, e ver que, uma vez instituídos os cuidados e uma pomada cicatrizante, em 7 dias a lesão já tinha regredido tremendamente.
Então, aqui, claro, a pele tem uma proteção natural, o que ajuda o paciente nesse processo, e isso também tem que estar no nosso rol, né, no nosso conjunto de itens para avaliação do paciente. E tem aquelas situações, então, que o paciente nos procura para algum atendimento dentário, odontológico, e não é a queixa principal dele as alterações do lábio, as alterações da boca que ele percebeu. Pouco nós escrevemos uma placa branca como leucoplasia, que é diferente desse caso. Porque aqui nós temos um fator etiológico associado. E se tem um fator etiológico, ele não é idiopático. E, portanto, isso é chamado, então, de ceratose friccional. No caso de baixo aqui, ceratose friccional de novo, o paciente procura para realizar a reabilitação dos dentes inferiores e tem uma extensa placa branca aqui na gengiva inserida. Nós recebemos pacientes que estão extremamente assustados, né? E todo mundo tem medo de morrer, isso é natural. E às vezes os pacientes procuram pensando que eles têm câncer de boca. Aqui então, pessoal, é um momento de nós, profissionais da saúde, verdadeiramente nos consagrarmos com o paciente. Por quê? Porque precisa examinar, como a gente comentou antes, colocando a mão de forma dinâmica e mostrar para o paciente que o que ele tem aqui é uma úlcera traumática. No momento que a gente manipula a língua, essa úlcera vai encaixar lá no premolar, então tem um fator etiológico bem determinado, e aí o tratamento odontológico de qualidade aqui, resolvendo a questão do dente, e também o tratamento da úlcera, porque úlceras crônicas precisam ser tratadas. De novo, como a gente comentou no início da nossa conversa, lesões não tem cura, mas tem tratamento. Então, úlcera. Um ponto que nós há tempo vemos conversando e mostrando nas nossas apresentações e mostrando no material que a gente divulga nas mídias sociais, no Face, no Insta, é a questão dessa conduta de diagnóstico, que é, assim, um dos pilares da nossa maneira de trabalhar e que a gente acredita bastante nisso. Primeira questão é se você precisa estabelecer um diagnóstico. Qualquer nome você tem que dar para a patologia, um diagnóstico presuntivo. Porque se você não tem a menor ideia do que você vai fazer, ou do que é a lesão, você não vai ter a menor ideia do que você vai fazer. Por isso, estabelecer esse diagnóstico presuntivo é importante, e isso vai ao encontro daquela parte inicial lá do nosso webinário, onde apareciam as dúvidas dos colegas lá, que uma das coisas era escolher a terapêutica correta. Bom, se você tem dúvida, não tem nem o que discutir. Aí sim que ele tem que voltar. Se você, por exemplo, está fazendo um teste terapêutico com algum medicamento para ver se vai dar resultado em função do seu diagnóstico presuntivo, aí sim que ele tem que voltar. Agora, se você tem certeza, confiança, também vai ter que voltar. E só assim, nesse processo que você estabelece um diagnóstico presuntivo, estabelece uma forma de tratamento e vê o resultado do que você está fazendo, é que você vai minimizar o erro e vai poder ajustar suas condutas e ter mais sucesso com os casos que você estiver tratando. E a gente não precisa abrir mão de tratar os pacientes e assumir uma postura ou uma atitude passiva, do tipo assim, não tem o que fazer, a afta vai estar sempre voltando. Não, tem o que fazer sim, a gente tem vários recursos que a gente pode oferecer. E vejam esse paciente aqui da imagem de cima, aqui do canto superior direito, que ele tem uma afta aqui na mucosa labial, e em função da afta, ele já não consegue higienizar adequadamente a gengiva ali, quer dizer, os dentes. Então, ele está iniciando um processo ali de acúmulo de placa, está sinalizado ali com as setas verdes, está iniciando gengivite, está começando a acumular placa e talvez já um pouquinho de tártaro lá por lingual também, tudo porque a afta dificulta a higienização. Corticoide. Uma outra maneira de se tratar é com a laser terapia, que é essa outra imagem do lado, tratando o paciente que tem herpes, e esse tratamento, nós temos algumas opções para o herpes. Você pode usar a pomada de aciclovir, de uso tópico. A gente não gosta muito dessa forma de tratamento, pessoalmente, porque a gente acha que o resultado não é tão bom quanto poderia ser. Precisamos, ou podemos, utilizar o aciclovir na forma de comprimidos, e esse, então, a gente costuma ter um resultado melhor, mais efetivo, 200 miligramas a cada 6 horas, quanto antes começar, na fase prodrômica, na fase que tiver o prurido, melhor vai ser o resultado, mas também a gente pode utilizar a laser terapia aqui com muito sucesso. Então,
mas que também os pacientes podem apresentar, principalmente pacientes com mais de 40 anos, né? E aí depende um pouco da população que você atende, né? Esse é um tipo de lesão de patologia que a gente atende bastante, que são os pacientes com líquen plano. E que muitas vezes o líquen plano passa batido no nosso atendimento odontológico. O paciente chega lá com uma queixa principal de uma restauração fraturada, alguma situação como essa, e acaba que a gente não olhou com cuidado as mucosas. Na imagem superior do lado direito, você vê abaixo das estrias, as estrias de Wickham, pigmentação melânica, que também é um achado frequente no líquen. Essas pigmentações melânicas acompanham o líquen plano, não se sabe por quê. Então, o paciente tem algumas alterações estomatológicas que são assintomáticas, que muitas vezes ele não sabe que tem e que é papel nosso identificar. A primeira é que o líquen pode ser uma manifestação de hepatite C. Então, você precisa investigar. Em algumas regiões do mundo, isso é bem marcado, assim, uma questão geográfica. Lá, X% das pessoas que têm líquen são portadoras de hepatite C. No Brasil, a gente não sabe, a gente não tem um estudo. E provavelmente, como o país é muito grande, a gente vai ter diferentes situações se conseguisse fazer um estudo como esse no Brasil. Mas também tem a questão muito discutida de câncer de boca com líquen, e hoje o que se sabe, que se aceita, é que o líquen, não é que o líquen vire câncer, mas ele é uma condição cancerizável, né? Ele já tranquiliza previamente esse paciente, e é outro grupo que não é tão raro, nem tão pequeno assim, de pacientes que você vai incorporar na sua prática, mas você tem que examinar, tem que procurar. Nesse outro caso aqui, então, aí o líquen está bem mais agressivo, você vê áreas bem mais marcadas, bem mais atróficas, ulceradas, e aqui vai exigir tratamento. Só que quando você trata o paciente que tem líquen com corticoide, isso pode ser tópico, pode ser sistêmico, você não consegue curar ele. Vai ficar vinculado contigo. Você trata para deixar o paciente no nível daquele primeiro paciente lá, se a gente conseguir, ou para pelo menos deixar esse paciente assintomático, de maneira que ele tenha conforto, mas ele não vai ter a cura das lesões com o tratamento com corticoide. O líquen ele vai curar espontaneamente. Ampliando, então, a nossa conversa, a nossa questão, assim, e entrando agora um pouquinho mais na questão do câncer de boca, aqui a gente tem um outro universo gigantesco de trabalho, pessoal. Aí você vai montar um esquema de exames periódicos para ele, destacando a importância disso, informando do risco e já que ele não consegue parar de fumar, se ele conseguir, excelente, então a gente deu um grande passo nesse processo, a preocupação vai ser identificar alterações aonde a gente possa intervir de uma forma rápida quando a lesão for pequena. Depois que a coisa acontecer, e o paciente, então, já tem o câncer, ele está em tratamento para o câncer de boca, muitas vezes os pacientes vão ser submetidos à radioterapia. E, de novo, a gente tem um outro universo aqui de trabalho. Nesse caso aqui, são dois pacientes diferentes, com mucosite. O caso mais de cima é mucosite por radioterapia. O caso do lábio inferior é mucosite por quimioterapia. Precisa tratar a mucosite, porque se a gente não tratar a mucosite, a gente vai acabar, isso vai acabar resultando na interrupção do tratamento do câncer. Porque a mucosite pode ser tão grave que o paciente não consegue tomar nem água. E aí ele tem que parar o tratamento, o que é ruim para a cura dele, mas nós podemos ajudar bastante, eliminando todos os problemas dentários que possam atritar a mucosa. Aí você vai usar para tirar a infecção secundária? Bom, você pode usar nistatina, que vai tirar os fungos, você pode usar clorexidina, mas você não pode não tratar o paciente e não ajudar ele na questão do câncer de boca, ou na questão da solução, né, do tratamento do câncer de boca dele. Bom, e também tem muita coisa simples, muitos recursos simples. A gente usa tanto a sonda exploradora para examinar dente, e a gente pode usar a sonda exploradora também para examinar as mucosas. A gente pode usar a sonda exploradora para sondar se esse paciente tem candidíase no rebordo, se o nosso tratamento da candidíase resolveu, ele foi realmente efetivo. Basta, como na imagem de cima, pressionar a mucosa com as costas da sonda e correr a sonda por essa mucosa, que se tiver cândida, ela vai colecionar. Uma manobra simples, fácil de ser realizada. Pode-se usar ela, como na outra imagem superior ali, para afastar as lesões, observar se é céssio, se é pediculada, recurso semiotécnico bastante simples. Lesões
escurecidas, que nós temos dúvida se elas são vasculares ou se elas são pigmentadas, uma lâmina de vidro, a compressão com uma lâmina de vidro ajuda tremendamente, isso é fácil de conseguir, é só pedir em qualquer laboratório que essas lâminas são vendidas em caixas de 100. Então, qualquer patologista, gentilmente, os ginecologistas, os urologistas, todos eles usam essas lâminas, eles cedem uma laminazinha para nós, sem maior problema, para fazer essa manobra de diascopia ou de vitropressão, que é muito esclarecedora. A complexidade, é óbvio que ela existe, mas ela não é a regra. Então, baseado nisso, que essa frase ela é muito feliz, né? Difícil é fazer as coisas simples bem feitas. Né? Para resolver as complexidades, a cidade está cheia de especialistas e de gente esperta, mas fazer as coisas bem feitas, agregando valor de solução para os casos dos pacientes, porque são essas as necessidades que eles normalmente apresentam, isso é o que a gente precisa fazer, e assim que a odontologia, que a estomatologia, na verdade, ela acaba se inserindo na especialidade que você pratica. Parecer como um hemangioma que já tem 2 centímetros, mais ou menos, isso vai sangrar muito. Não vai sangrar muito, não, pessoal. Um hemangioma desse tamanho é um hemangioma que você faz a remoção dele na cadeira, sem nenhum envolvimento maior e sem nenhum sangramento maior do que haveria em qualquer outro procedimento cirúrgico. Mas são alterações da normalidade, que os pacientes muitas vezes não sabem que tem, às vezes eles descobrem que tem essas alterações e aí se assustam, e de novo a gente tem aqui uma gama grande de trabalho para realizar aqui. Então, uma outra circunstância, né, não se faz mais, há muito tempo não se ensina mais, não se faz mais dentaduras com câmara de sucção, mas até hoje eu ainda vejo essas próteses aparecerem. Pacientes que usam a mesma dentadura há 20, 30 anos, talvez até mais, algumas dentaduras já com 40 anos de uso, e que foram feitas lá com câmara de sucção. Mas o que preocupa, pessoal, é que ninguém disse para esses pacientes que a dentadura tinha que ser trocada um dia. Isso também é uma falha, de novo, nossa como profissional, né? Instala a prótese e não diz para ele que periodicamente ele precisa revisar a prótese. Então, mais um exemplo, assim, da estomatologia permeando as diferentes especialidades, e aí você tem associado à dentadura um potencial muito grande de lesões. Você pode ter as hiperplasias fibrosas, você pode ter candidíase, você pode ter quelite angular, enfim, várias situações que a prótese pode induzir e que a gente não diz para o paciente. Simplesmente instala e esquece de fazer essa parte de prevenção das doenças de boca, de orientar ele e de dizer que dali a alguns anos ele vai precisar trocar aquela prótese porque ele vai envelhecer e a prótese vai desgastar. 2 processos concorrentes que vão precisar ser resolvidos com uma prótese nova. Bom, e ainda nesse aspecto, assim, as lesões, então, vai resolver, vai curar, não precisa fazer nada, né, que a gente vem trabalhando, não, que dá para fazer sim, as úlceras crônicas, elas induzidas por traumatismo, elas também devem ser ajudadas no seu processo de cura. Você pode manipular cirurgicamente uma úlcera crônica, debridando as bordas dela e suturando a úlcera crônica. Você pode tratar ela com antibiótico, você pode tratar com antifúngico, nas 2 circunstâncias com o objetivo de tirar a infecção secundária para facilitar o processo. Você pode tratar com laser, como está sendo tratado aqui embaixo. Primeiro, remova o fator etiológico, que nesse caso era a aresta cortante de um dente, faz o tratamento odontológico de qualidade, resolve a questão do trauma, mas ajuda o processo de cicatrização associando alguma dessas outras medidas. E você pode usar até mais que uma. Você pode usar, por exemplo, clorexidina para tirar a infecção secundária e fazer algumas aplicações de laser para estimular o processo e fazer com que isso feche, cicatrize mais rápido. Muito bem. E aí, então, uma outra parte daquela pesquisa que a gente fez na semana passada, é assim, como é que a gente vai avançar nesse processo, né? Quais eram as principais necessidades? Lá, a verdade, lá eu estava perguntado de outra maneira, estava perguntado o que você gostaria de ver, o que você gostaria de assistir, né, num curso de estomatologia. Então, o laser é uma situação, né?
Exames para diagnóstico de tecidos moles e duros, também a semiotécnica aqui é fundamental. Discutir algumas lesões, ali os colegas citaram sim, especificamente, né, como os hemangiomas, que são tumores vasculares benignos, né, a gente até citou alguns casos ali, mostrou casos tratados cirurgicamente, citou a história da escleroterapia que pode ser utilizada, odontomas e ameloblastomas, que são tumores odontogênicos, e os sarcomas, que são tumores malignos também, assim como os carcinomas, porém esses bem mais raros. Sua atividade cotidiana do consultório, independente da especialidade que você mais goste de fazer, ou de qual seja a sua prática, faça estomatologia também, dentro de todo esse conjunto de conhecimentos que a gente discutiu, que a gente viu. Bom, na verdade, o que a gente espera é transformar positivamente a tua vida profissional e financeira, no caso de você estiver fazendo atendimento de pacientes particulares de convênio. Se você trabalha no serviço público, você já está sendo remunerado, mas isso vai qualificar tremendamente a tua prática profissional, através de apresentação, treinamento e desenvolvimento de conteúdos e método para o diagnóstico e tratamento das patologias e alterações bucais, voltado diretamente para a prática clínica. Então, na verdade, a gente quer que você se transforme no super estomatologista, que você possa identificar e tratar as doenças e alterações do seu paciente, não só as doenças, mas também as outras alterações que a gente viu, com segurança, que você pare de encaminhar os seus pacientes, aquela clínica dual que nós citamos, né, ao buco, ao estomatologista, ao otorrino, ao isso, ao aquilo, e acaba esvaziando a sua clínica, abrindo mão de acompanhar e tratar os pacientes, reconhecer todo esse universo de alterações que a gente tem para trabalhar. Dessa maneira, você vai se diferenciar dos seus colegas, você vai se diferenciar no atendimento dos seus pacientes e vai parar de fazer mais do mesmo. E aí, então, você vai poder começar a ter resultados diferentes. Agora, você vai me dizer assim, mas isso é muito difícil. Eu não vou conseguir fazer essa mudança, assim, com esse monte de conteúdo, assim. Bom, fazer essa mudança de incluir a estomatologia dentro da tua prática, né, e aí, de novo, estomatologia, diagnóstico e tratamento, ela depende, primeiramente, de você querer. E você está fazendo o webinário aqui, já é um grande passo nesse processo. Mas acontece que isso é simples, mas é claro que não é fácil. Por isso eu quero discutir, mostrar e ensinar o método que eu aplico e que você pode aplicar também com seus pacientes. E como é esse método? Bom, esse método ele vem sendo elaborado, ele vem sendo construído já há 25 anos, que é o tempo que eu venho trabalhando com isso, onde eu já participei da formação de mais de 120 cirurgiões, e tantos outros especialistas de outras especialidades, né, dando curso de pós-graduação em tudo que é lugar, e com bastante gente, inclusive, da saúde pública, da saúde coletiva, endodontistas, ortodontistas, e é um método que a gente está discutindo já isso há tempo, que ele é de fácil aplicação, ele é barato, você não precisa comprar equipamentos, você não precisa comprar materiais, e grandes técnicas ou habilidades precisam ser treinadas. Você, claro, vai ter que ter disciplina para poder ter um ritmo de estudo e de aprendizado. Então, ao mesmo tempo, você vai ter baixo custo de implantação, mas você precisa se dedicar. Como é que eu cheguei, então, nessa construção, assim, de ensinar esse processo? Bom, eu formei cedo, muito jovem, e comecei a lecionar também muito cedo. Eu comecei a lecionar graduação para odontologia, eu não tinha um ano de formado ainda, uma coisa que hoje em dia é impensável. Alguém ser contratado para dar aula, e no caso eu dava aula de patologia no início, antes de começar um curso de especialização. E aí, eu sempre trabalhei na linha de frente, assim, de ambulatório de faculdade, em 2 grandes hospitais, atendendo o SUS. E aí, muitos pacientes e também muitos alunos. Era uma universidade privada que matriculava gente, assim, em grande quantidade, e isso me possibilitou ir acompanhando como os alunos desenvolviam a sua construção de conhecimento, junto com o atendimento dos pacientes. E à medida que o tempo foi passando, eu fui, então, aperfeiçoando as minhas aulas
e a minha maneira de ensinar, justamente porque lá, muito cedo, eu comecei a acompanhar esse processo todo dos alunos. Então, na sequência disso, eu também percebi que recebia muitos encaminhamentos de coisas que eram simples, que foi algo que eu citei ali quando estava apresentando os outros casos. Às vezes, assim, colegas renomados nas suas especialidades encaminhavam casos que eram de simples solução, como o caso daquela língua daquela senhora que achou achando é bom, né? Que chegou achando que tinha câncer de boca, né? E era uma lesão traumática onde um procedimento dentário ali ia acabar resolvendo. E percebi, então, que muitos de nós têm essa dificuldade e ela se origina aonde? Bom, ela se origina lá na formação, provavelmente, quando a gente tem poucos pacientes com lesões de boca na faculdade para acompanhar, para observar, e isso acaba nos gerando insegurança, e a gente acaba se envolvendo mais com a especialidade que a gente fez a formação, e aí acaba não tratando, não vendo as coisas, mas isso pode ser diferente. Na sequência, então, desse processo, aconteceu uma outra coisa. Os alunos que acabavam terminando a sua formação, a especialização comigo, muitos deles acabam ficando vinculados, e muitos deles estão até aqui assistindo esse webinário hoje. E a gente acaba ficando amigo, e aí eles continuam esse vínculo, e acabam mandando seus casos, e a gente vai discutindo os casos de forma virtual, vai ajudando eles a resolver os processos. Deve ter hoje, talvez, assim, uns 20 ex-alunos em contato comigo, solicitando ajuda, e a gente vai discutindo os casos para que eles possam solucionar as suas situações de uma forma mais rápida, mais efetiva. Mas eu também quero te dizer, nesse processo todo, o que não funciona quando você tenta colocar a estomatologia na tua prática diária. O que não dá certo e quais são as dificuldades que você pode encontrar quando você vai fazer isso e que aí vai acabar resultando em frustração para você. Uma das situações que acaba atrapalhando é você fazer cursos rápidos em congressos ou em encontros científicos. Eu mesmo já dei dezenas desses cursos em congressos, os cursos a gente prepara com muito carinho, eles são muito bem feitos, a gente mostra um conteúdo sério, nós somos sempre muito íntegros quando falamos disso nos congressos, mas acontece que quando termina o curso, você não consegue resgatar a informação. Passa uma semana, duas, aquela sequência lógica que o professor desenvolveu, mostrando os casos e as imagens, você não tem como olhar aquilo de novo. Aquele conteúdo acaba se perdendo. Então, quando o paciente chega para você, é que nem a história do colega que citou na pesquisa do livro. O caso nunca é igual ao caso que está no livro. E você não consegue recompor aquele raciocínio e aquelas imagens que foram apresentadas para você no curso. Então, se você só faz um curso em eventos e aí tenta aplicar, isso não costuma dar bom resultado. O segundo ponto que pode te atrapalhar no processo de aplicar isso no consultório é você tentar trabalhar com protocolos muito rígidos de diagnóstico e tratamento. Os protocolos são bons, os protocolos são importantes, mas você precisa ter flexibilidade para o diagnóstico e para o tratamento, porque nem sempre os pacientes vêm com todos os itens que estão citados no protocolo, e aí você pode se perder e isso pode atrapalhar o processo. Um terceiro ponto que te atrapalha na aplicação disso, na tua prática diária lá, é tu só estudar a estomatologia ou a patologia quando o paciente está sentado na tua frente e tu tem um caso para resolver. Aí vira uma tarefa de gincana. Você tem que resolver no menor tempo possível e tem um cabedal de conteúdo para revisar e para estudar, e isso também é muito frustrante se você rapidamente não consegue diagnosticar o caso. Para isso, você precisa ter uma rotina de estudo e que não precisa ser intensa, né? Uma vez por semana ou duas, sei lá, você vai estudar uma ou duas lesões, vai sedimentar bem aquele conteúdo, para quando você tiver uma situação para resolver, comece estudando aquelas que você já domina mais, se for o caso, você já tem aquelas que você sabe, portanto, se o paciente tem uma situação daquelas, ou você diagnosticou, você já excluiu todas aquelas, e melhora o seu ponto de partida. Uma outra situação, então, que também te atrapalha bastante, nessa questão de não ter sucesso e não dar certo nesse tratamento, é você tentar resolver tudo sozinho. O cavaleiro solitário. Você não tem um colega
com um pouco mais de experiência, talvez, ou alguém que foi seu professor, que você possa discutir o caso, que você possa trocar uma ideia a respeito do aspecto clínico, a respeito da evolução, a respeito das lesões. Isso é um viés da nossa formação de dentista, ao contrário do que os médicos fazem rotineiramente, né, que é tratar os casos de uma forma coletiva, interagindo, discutindo. Então, você tem alguém que não seria necessariamente um mentor, mas alguém que possa te ajudar nesse processo, com certeza vai facilitar tremendamente a tua vida. Bom, para a gente evoluir nessa história, assim, o que eu consigo te mostrar e te oferecer, te ensinar, tem essa limitação do webinário e tem essa limitação do tempo que a gente tem para conversar. Se você quiser se aprofundar mais, se você quiser verdadeiramente estudar mais diagnóstico, patologia, estomatologia, mudar teu consultório, mudar a tua maneira de tratar os teus pacientes, não fazer mais do mesmo e te diferenciar dos teus colegas de uma forma, então, com mais estudo, com mais afinco, com mais dedicação, eu posso te oferecer uma oportunidade de fazer isso de uma maneira mais efetiva, que é para poder fazer esse atendimento com mais segurança, com mais embasamento, que é entrar numa turma de estudo de um curso de diagnóstico, patologia, estomatologia, que é uma turma de alunos que eu estou abrindo agora. Essa turma se chama Turma Curar Transforma, onde você vai estudar especificamente esses conteúdos, se você tiver interesse, se é da sua vontade de fazer isso agora. Como vai funcionar esse curso? Bom, esse curso é um curso online, você vai ter acesso a uma plataforma digital, onde as aulas estão todas lá postadas, disponíveis lá. Você vai ter acesso a 39 videoaulas que você vai assistir no tempo que você quiser, no seu ritmo, quantas vezes você quiser, revisar aquele conteúdo, por um prazo de pelo menos 3 anos o curso vai estar disponível. Então, você vai estudar e reestudar e revisar essas 39 videoaulas, onde lá tem muita metodologia de atendimento, tem um conteúdo inicial para você preparar o seu atendimento, quais são as conexões, os links que você tem que ter antes de começar a atender, as lesões agrupadas de acordo com a sua classificação, as lesões agrupadas de acordo com a sua característica clínica, tudo muito prático, tudo com muito caso clínico, com grande parte do meu acervo, das minhas aulas, ele vai estar todo disponível ali. Aula sobre tumores odontogênicos, aula com discussão específica na questão da meloblastoma unicístico, fundamentos iniciais do processo inflamatório, exame físico, enfim, todo o universo. Também tem uma aula específica sobre escleroterapia, uma aula específica sobre terapêutica, né? O que eu costumamos prescrever, quais são as prescrições que a gente usa, quais são os medicamentos, para que usa cada coisa, exames complementares, quais são os que nós costumamos utilizar com mais ou menos rotina, enfim, um conteúdo amplo que você vai poder ver dentro do seu ritmo, dentro da sua necessidade e outra aula que é muito importante nessa jogada toda, que é como monetizar, quer dizer, como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Onde lá tem uma série de dicas para você aplicar e oferecer essas formas de tratamento para o seu paciente. É claro que você assistindo essa outra aula, com a sua habilidade, com as suas ideias, você vai ser capaz de criar mais métodos ainda de atendimento. Mas acontece que não são só essas 39 aulas que você vai encontrar lá, se você quiser fazer esse curso agora. Você vai ganhar alguns bônus também. Em muitas dessas aulas, você já vai encontrar lá o link para literatura científica, para artigos, onde você vai clicar no link e já vai abrir o artigo, para você aprofundar o seu conhecimento a respeito daquele conteúdo específico daquela aula. Alguns desses artigos são publicações minhas, publicadas em revistas científicas com corpo editorial, e outros são artigos consagrados na literatura, que é importante você ler, eles já estão separados lá, disponíveis para você. Também você vai receber o link do webinário de alendronato, se você já tem esse link, tudo bem, senão ele vai estar disponível lá. Dentro dessas 39 aulas, não tem nenhuma aula de alendronato, mas tem esse webinário com quase 1h30 de discussão de alendronato, que vai estar lá
disponível para você acessar. Mas o seu bônus, o seu presente mais importante, se você quiser entrar para a turma Curar Transforma, é um canal direto de comunicação entre a gente. Também já está pronto um link para você entrar no canal do Telegram. E por que do Telegram e não do WhatsApp? Porque o Telegram é mais profissional, é menos poluído e é um canal, não é um grupo. Então, isso vai funcionar da seguinte maneira. Você não vai conseguir postar no canal. Você vai mandar os seus casos para mim, no privado, e eu vou comentar em pequenos vídeos lá no canal do Telegram. Se você quiser, eu identifico você. Se não, sem problema nenhum, ninguém vai saber que o caso é seu. Não vai existir nenhum tipo de constrangimento para a gente fazer esse aconselhamento e essa discussão. Se você quiser, eu identifico você. Eventualmente, a gente pode postar as fotos também lá no canal do Telegram. Mas o mais interessante é que não importa quando você entra nesse canal do Telegram, no Telegram você consegue recuperar todas as postagens que aconteceram antes da sua entrada. Então, se você entrar amanhã, depois da manhã, na semana que vem, no mês que vem, você consegue recuperar tudo que está no canal e assistir todo o conteúdo e as discussões que foram feitas lá. E dessa maneira, então, vai funcionar como um serviço, né, como um auxílio de mentoria. E que eu comentei isso antes, hoje deve ter pelo menos 20 ex-alunos meus que fazem isso, a gente faz isso pessoalmente e a gente pode amplificar essa ajuda, essa forma de conduzir os casos e de assessorar na solução dos casos. Se você fizer a conta, né, de quantos pacientes você já perdeu, você já encaminhou, você deixou passar, ou já deixou de atender por não dominar melhor esse conhecimento, talvez fique mais evidente o quanto isso pode ser importante na sua vida profissional. Bom, uma questão também muito importante. Se você entrar para a turma e você não gostar do conteúdo, não tem problema nenhum. Você tem uma garantia, basta você acessar de novo a plataforma lá, que você, em 15 dias, pode realizar o distrato, cancelar o curso e você vai receber o dinheiro de volta sem problema nenhum, sem nenhum constrangimento, e você vai poder fazer esse curso quando você achar que for mais adequado para você. Mas se você entrar na turma e achar que aquilo não é para você, que você não quer mudar, que está tudo bem do jeito que está, você não quer incorporar isso, não tem problema, você pode cancelar em até 15 dias depois que você entrar, é uma garantia sem nenhuma condição, basta que você não queira mais, você pode sair da turma sem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de constrangimento. Mas um outro detalhe, pessoal, esse curso ele não está aberto aí, se vocês conversarem, indicar isso para os colegas, amigos de vocês, eles não vão conseguir entrar na turma. Só está sendo oferecido para aquelas pessoas que me acompanham, que fazem parte da lista de e-mail, que já assistiram os webinários, que já leram, baixaram um livro lá. E então, ele vai ser uma turma pequena, uma oferta de pouquíssimos dias. A gente vai abrir as inscrições quando acabar o webinário, e essas inscrições vão ficar abertas ou até a turma preencher no número de alunos que eu acho que eu consigo dar conta, ou por mais pouquinhos dias aí, que é o que vai ficar disponível. Depois que fechar a turma, dentro desses poucos dias, não tem como se inscrever mais. Aí, eu vou precisar dar atenção para quem se matriculou, dar assessoria para essas pessoas, e por isso eu não sei também quando eu vou poder abrir uma nova turma. O que não tem nada a ver com a gente fazer webinários de vez em quando, ter outras aulas, continuar conversando e discutindo sem problema nenhum. Mas a turma mesmo, né, Curar Transforma, essa ela encerra dentro de pouco tempo para aqueles que quiserem participar. Bom, o valor, né, quanto vai custar todo esse conjunto, esse acesso, essa assessoria, né, os links, todos os bônus não estão sendo cobrados, né, porque os bônus são de graça, né, então isso é um benefício que você vai ganhar. O valor total do curso, ele é de R$ 1.247. Esse valor pode ser parcelado em até 5 vezes no cartão de crédito. Então, se você